Dizem que ver é crer, mas será que é mesmo? As ilusões de ótica têm uma maneira impressionante de enganar nosso cérebro. Elas usam uma combinação de cor, luz ou padrões específicos que podem nos fazer ver coisas que não estão lá. Hoje vamos levar nossos cérebros para um test drive e ver como essas ilusões funcionam. Vamos começar com calma. Por trás de todos estes pequenos pontos pretos há uma imagem. Você faz parte do 1% de pessoas que consegue vê-la? É um Minion. Parabéns se percebeu isso. Aqui está outro nesse estilo. Você consegue ver o que está escondido aqui? É uma tartaruga ninja. Sinceramente, você precisa ser um pouco ninja para ver essa. E quanto a este? É o Homer Simpson. Então, agora há algo escondido atrás das listras pretas. Como está funcionando sua visão de raio-x? Você acertou se disse que é um dos dragões do filme Como Treinar Seu Dragão. Isso é fofo. Estamos passando para a fase 2, então vai ser um pouco mais complicado, certo? Sua tarefa é encontrar os 4 objetos em cada imagem. Você tem 7 segundos para localizar todos. 1, 2, 3, vamos! Por acaso, alguém encontrou o canudo? Você conseguiu identificar o prego? Qual foi o mais difícil de achar? Os ovos ou o botão? Portanto, agora vamos melhorar nosso jogo. Este é o nível médio de dificuldade e você terá 7 segundos para encontrar todos os 4 itens. Pronto? Vamos lá! Alguém achou as batatas fritas? Eu com certeza não. A seguir, 4 mulheres e um bebê. Caramba, isso é difícil. Alguém consegue identificar o pente de cabelo? Aqui está outra para você. Onde diabos aquela banana estava se escondendo? Boa sorte com o próximo. Bem, o envelope está escondido atrás do cano do banheiro. Eu adoro preto e branco. Mas se quer saber, ainda estou procurando aquele ovo branco. Se esse fosse o meu quarto, minha mãe estaria me dizendo para limpá-lo o mais rápido possível. Demorei um pouco para encontrar esse passarinho, mas a missão foi bem sucedida. Bom dia a todos! Ah, que pena, não fui capaz de encontrar o livro. Você conseguiu? Que objeto você não consegue encontrar aqui? Tive problemas para localizar a escova. Muitos detalhes, muito pouco tempo. Devo dizer que você tem um olho muito bom para os detalhes, mas estamos mudando o jogo agora. Você sabe o que dizem. É preciso continuar mudando o estímulo para que seu cérebro funcione cada vez melhor. Então agora é a hora do emoji. Você terá 4 segundos nesta rodada. Você viu que um deles não tinha lágrimas de riso? Onde está o emoji realmente triste? E eu que pensava que os palhaços deveriam ser felizes. Acho que todos nós temos nossos dias ruins, não é? E quanto a este? Ah, é o sem sobrancelhas, não é? Você consegue identificar o estranho aqui? Ah, então é um hambúrguer sem laticínios. Há um com uma aparência diferente aqui.
É esse mesmo. Acho que seus olhos estão bem aquecidos agora. Então vamos passar para algumas ilusões de ótica de nível difícil, ok? A primeira é chamada de o triângulo impossível. Mas espere, o que o torna tão impossível? Você tem 7 segundos para descobrir. O chamado triângulo de Penrose também é conhecido como impossível porque nunca poderia existir na realidade. Ele desafia as leis da geometria euclidiana. Se você acompanhar a bola deslizando na superfície dele a partir do ponto superior, perceberá algo estranho. Parece que o lado esquerdo está se afastando do observador, enquanto o direito está mais próximo. O triângulo de Penrose é o tipo de figura geométrica que só pode existir como uma ilusão de ótica porque é assim que ele se parece se o desmembrarmos. Não é um triângulo de fato, não é? A próxima é chamada de ilusão do Pac-Man. Você verá por quê. Fixe o olhar na cruz central por 5 segundos. A imagem parece estar em movimento, não é? E você também pode ver um disco verde aparecer entre as esferas lilazes de vez em quando. Agora, essa aqui nos permite testemunhar duas ilusões simultaneamente. Em primeiro lugar, embora ela pareça estar em movimento contínuo, nada aqui está se movendo, nós prometemos. Esse fenômeno é conhecido como phi. Ocorre quando objetos estacionários são colocados lado a lado e iluminados rapidamente um após o outro, criando uma ilusão de movimento. Agora, olhe novamente para o centro da imagem. Você consegue ver o disco verde? Essa segunda ilusão é chamada de pós-imagem e ocorre quando o cérebro tenta substituir um item por outro quando o original desaparece. Mas por que ele é verde, você pode se perguntar. É porque essa é a cor complementar do lilás. Se mudarmos a cor do disco para azul, a do vão mudará para amarelo, que é a complementar do azul. Legal, não é? Você consegue olhar para esse papagaio por 15 segundos? Continue olhando para ele. Eu lhe direi quando poderá fechar os olhos. Você está prestes a testemunhar outro exemplo de uma pós-imagem. 3, 2, 1. E feche os olhos. Você consegue ver um papagaio vermelho? Não é incrível que, embora ele seja preto e branco, você tenha a ilusão de ver a cor vermelha? Novamente, isso é apenas seu cérebro tentando adivinhar a cor de algo. Essas cobras não se movem lindamente, exceto que, na verdade, elas estão paradas. Essa clássica ilusão de ótica é causada pela repetição de padrões assimétricos em conjunto com esquemas de cores específicos. A ilusão mistura cores mais claras, como amarelo e branco, com tons mais escuros de azul e preto. Essa combinação faz com que a retina envie sinais ao cérebro, afirmando que esses círculos estão se movendo. Se quiser desmascarar essa ilusão e ver as coisas como elas realmente são, você precisa olhar diretamente para uma parte da imagem. Dessa forma, verá que a rotação irá parar lentamente. Dê uma olhada nesta imagem. Parece que o quadrado no meio está respirando, certo? Como se estivesse aumentando de tamanho e depois diminuindo. E se eu lhe dissesse que ele está apenas girando, mas não mudando de tamanho? Veja o que está acontecendo. Essa ilusão é chamada de vinculação de movimento. E acontece quando o nosso cérebro tenta prever o movimento de um dos elementos da imagem. Coisa de louco! Este é outro exemplo de ilusão de ligação de movimento. Essas 4 barras parecem estar se movendo em paralelo umas com as outras, certo? Errado! Todas fazem parte do mesmo quadrado em movimento. Aqui está o que está acontecendo por trás. Nosso cérebro simplesmente fica confuso. Quantas barras você consegue contar aqui? Essa ilusão deixou a internet perplexa. As pessoas chegaram a contar até 11 barras, mas a maioria achou entre 8 e 7. De acordo com o criador dela, apenas 6 barras completas. Tente contar de cima para baixo e você perceberá que as superiores são reais. Mas quando chega a sexta, as coisas começam a ficar embaçadas e confusas. Isso ocorre porque as 2 últimas estão incompletas e, quando você tenta decifrá-las, elas parecem se multiplicar e só o deixam mais confuso. Se você passar o ponteiro pela 7ª e 8ª barras, verá que elas estão incompletas e foram colocadas lá apenas para confundir você. Você sabe dizer se as linhas azuis escuras são paralelas entre si ou inclinadas? Elas parecem tortas, mas na verdade não são. Essa clássica ilusão de ótica foi descrita pela primeira vez há mais de 100 anos, mas foi somente na década de 1970 que recebeu seu nome atual, a ilusão da parede do café. Um homem chamado Steve Simpson notou um efeito semelhante na parede de uma cafeteria em Bristol e aqui estamos nós. Agora, vamos ver como isso funciona. Primeiro, vamos desfocar um pouco a imagem. Um pouco mais.
Aqui está! Dessa forma, você poderá ver que as linhas azuis escuras são paralelas umas às outras. Se você observar com atenção, os pequenos tijolos em preto e branco na interseção das linhas largas são o que torna essa ilusão possível. Além disso, os elementos curvos dentro das linhas azuis ajudam a tornar o efeito ilusório ainda mais forte. Se você observar essa aqui com atenção, perceberá um quadrado em movimento que parece estar mudando de tom. Quais você vê? Escuro, depois claro e depois escuro novamente? Errado! O quadrado não muda em nada. O criador dessa ilusão é o psicólogo e artista japonês Akiyoshi Kitaoka. De acordo com ele, você pode ver seu próprio cérebro mudando a sua posição sobre a cor do quadrado. A cor já é uma ilusão criada por nossos cérebros. Acontece que ela é criada dentro de nossos sistemas visuais. O que nossos olhos percebem como azul é, na verdade, um comprimento de onda que é refletido como essa cor. Continuando, dê uma olhada nessa escada. Ela parece bem simples, certo? Bem, agora vamos virar a imagem de cabeça para baixo. Ela ainda se parece com uma escada, mas em vez de ir da direita para a esquerda, parece que está indo da esquerda para a direita. Mas não pisque. Se piscar, a ilusão desaparecerá e você ficará com a imagem original. Uau! Essa ilusão é conhecida como escada de Schrödinger e foi inventada pelo cientista alemão Heinrich Schrödinger em 1858. É simples, mas revela um mecanismo fundamental de como nosso cérebro funciona. Se desmembrarmos a escada, você perceberá que a imagem é plana. O que nosso cérebro percebe como 3D é apenas uma combinação de sombra e luz. Isso significa que o 3D em si já é uma ilusão de ótica. E acontece porque nosso cérebro capta imagens e tenta encaixá-las no que já conhece. Assim ele vê uma sombra em uma figura 2D e entende a profundidade. Basicamente, cria uma perspectiva irreal do objeto que está diante de nossos olhos. Nesse caso, chamamos isso de perspectiva tridimensional. A seguir, dê uma olhada nesse quadrado preto, entrecruzado com linhas brancas perpendiculares. Se você observar com atenção, perceberá que os pontos brancos situados na interseção da grade mudam de branco para cinza e vice-versa. Quando você se concentra em um determinado ponto, vê que ele é branco, mas assim que sua atenção se desvia, fica cinza. Essa é a ilusão da grade de Hermann. Incrível, não é? Podemos levar essa ilusão um passo adiante, posicionando pontos brancos na interseção de linhas cinzas. Todos são colocados sobre o fundo preto. Se você observar a imagem por tempo suficiente, perceberá que pontos pretos começam a aparecer nas interseções da grade, criando um efeito cintilante. Outro nome para essa ilusão é de contraste de luz simultânea. Você percebe os pontos como brancos em um momento e, em seguida, quase imediatamente, os vê como pretos. Então por que nossos sentidos nos decepcionam, nos fazendo ver cinza ou preto em vez de branco? Essa ilusão demonstra um dos princípios mais importantes da percepção humana. Nem sempre vemos as coisas como elas são. As células da retina em nossos olhos atuam como receptores de luz. Quando apenas um receptor é iluminado, ele percebe mais luz do que quando os colegas também são iluminados. Isso impede o disparo de receptores próximos. Com a ilusão da grade de Hermann, as linhas brancas são organizadas de forma que haja mais luz ao redor das interseções do que ao longo das próprias linhas. Assim, os pontos nas interseções são mais inibidos e você os vê mais escuros. O que você acha? Seus olhos passaram no teste? Acho que os meus passaram, mas meu cérebro está um pouco cansado. Até a próxima!